Eu queria chamar a doutora Tamara Elisa Rocha Braga, fonoaudióloga, especialização em deglutição, voz e fala nas alterações neurológicas e oncológicas, aprimoramento em fonoaudiologia hospitalar, coordenadora do serviço de fono do Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, fonoaudiológica voluntária e conselheira da Associação Procura da Ela, membro do Comitê Científico da Associação Amigos da Atrofia Muscular Espinhal, membro do Departamento de Fonoaudiologia da SOMIT, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e fonoaudióloga do Ventilar, Excelência em Ventilação Mecânica Domiciliar, com a palestra Dúvidas Frequentes, compreendendo melhor a disfagia, disfonia e disartria. Tamara. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje a gente vai fazer um bate-papo um pouquinho diferente. Eu resolvi pegar algumas das dúvidas mais frequentes que a gente tem no grupo. E aí a gente vai... Cair do palco? Não. A gente vai... O salto agarrou aqui. A gente vai bater esse papo um pouquinho e conversar de uma forma... Como a gente faz no grupo mesmo. Então, a primeira pergunta mais frequente que eu vejo todo mundo fazendo lá é: quando eu devo começar com tratamento com fono? Né? O médico ainda não encaminhou, eu não estou sentindo nada, então não vai me encaminhar. Na verdade, gente, esse encaminhamento ele tem que ser feito tão logo é dado o diagnóstico. Porque cabe ao profissional fonoaudiólogo dizer se você precisa ou não da terapia naquele momento. Não vai ser o médico, não vai ser o fisioterapeuta, não vai ser outro profissional que não seja o fonoaudiólogo, que vai saber dizer para você se esse é o momento que você precisa ou não de terapia. Porque o fonoaudiólogo vai te avaliar em todas as instâncias, né, do sistema estomatoglossognático, e aí a gente vai saber te prescrever. E aí eu aproveito e falo: quantas vezes por semana tem que ser feita a fono? Não sei, depende de cada um. Algumas pessoas vão precisar de 2 vezes na semana, outras vão precisar de 1. Eu tenho paciente que eu vejo de 15 em 15 dias. Eu tenho paciente em início que eu avaliei agora e remarquei o próximo retorno daqui a 2 meses. Depende de cada pessoa, mas cabe ao profissional fazer essa orientação. Quais exercícios são mais indicados para eu fazer na fono? Essa é outra dúvida que eu recebo muito e que vejo muito vocês falando. Então, nós vamos seguir a mesma linha do que já foi dito. Os exercícios, eles devem ser baseados nas necessidades e demandas individuais de cada pessoa. Porque, gente, é aquilo que foi dito. Receita de bolo a gente usa para cozinhar e não para cuidar de alguém. Quando a gente está falando de um cuidado, não existe uma receita pronta, não existe uma técnica única, não existe uma coisa que seja universal e boa para todo mundo. Toda técnica tem sua contraindicação. E pode cair em um paciente ou outro. Mas a gente tem orientações gerais que a gente pode fazer. Existem algumas dicas, né, de que linhas se seguir que eu posso dar para vocês. Então, manutenção das funções musculares, alongamentos, mobilizações passivas dos órgãos fonoarticulatórios. Então, eu estou falando de lábio, língua, bochecha, musculatura do céu da boca, da garganta. Esses são os órgãos fonoarticulatórios. Mas também não posso me esquecer da cintura escapular e cervical, que é o que eu estou fazendo aqui com o meu paciente nessa sequência. Por quê? Toda a ancoragem da musculatura da laringe, ela está aqui, ó, gente, nessa minha cintura, entre os ombros e o pescoço. Então, eu preciso de fazer um trabalho que é global. O fonoaudiólogo trabalha com o paciente desde lá do pé. Não, a gente não é fisioterapeuta, mas mesmo assim, a gente tem que alinhar o paciente. O impulso dos movimentos que a gente faz aqui, eles vêm lá dos nossos pés. Então, a gente tem que sempre posicionar a pessoa muito bem certinha. Por isso, da importância do trabalho tão próximo, até da fisioterapia motora também, onde a gente vai vendo as questões posturais, as cadeira, né? Como é que está o posicionamento desse paciente, porque isso vai influenciar até no trabalho fonoaudiológico. E por que a gente vai fazer todo esse alongamento, toda a estimulação, mesmo que passiva,
porque a gente tem que evitar as deformidades e prevenir a atrofia por desuso. Então, também alongar todos os músculos da face, de dentro da boca. Adequação do tônus e funcionalidade muscular por meio de exercícios oromiofuncionais, ativos ou ativos assistidos. O que eu quero dizer? A gente vai fazer o exercício que o paciente dá conta. Se ele dá conta de abrir a boca e colocar a língua para fora, é esse que a gente vai prescrever para ele. Mas se ele não dá conta, eu trabalho com ele que ele abre a boca e eu mesmo faço o alongamento da língua. O importante é não deixar nenhuma musculatura parada. O importante é a gente sempre manter tentar manter a funcionalidade ou trazer a funcionalidade àquele grupo muscular. Existem, então, os exercícios que a gente vai fazer no intuito de manter essa funcionalidade, que são exercícios de algum grau, né, onde você está tentando trabalhar alguma força, mas a força é relativa, né, porque nem sempre o ganho de força ele pode ser atingido numa doença que é hipermetabólica, que tem questões de desnervação e de reinervação, como a esclerose lateral amiotrófica. Só que a gente tem que se lembrar que força não é sinônimo de função. Não me adianta de nada eu ter um músculo extremamente forte se aquilo não é transferido para a função. Então, o trabalho fonoaudiológico ele tem que exercitar esses músculos, só que, ao mesmo tempo, transferir aquilo para a função. Existem as regras da neuroplasticidade, ou seja, da recuperação neurológica frente a um quadro, né, de um distúrbio neurológico, que, dentre elas, né, dentre algumas leis básicas que regem a reabilitação, a gente tem uma que é a importância de fazer a transferência. Então, a importância que aquele exercício precisa de ser transferido para a função. Então, não adianta só eu trabalhar lábio, língua, bochecha, musculatura da faringe, da laringe, se aquilo não for transportado para a voz, para a fala e para a deglutição. Então, eu preciso de associar os exercícios também às funções que eu estou falando. Acompanhar a função respiratória, né? Como é que está a função pulmonar desse paciente. Por isso também, de mais uma vez, a importância da interdisciplinaridade, da gente estar tão perto, né, da equipe multi, um trabalho próximo do médico, pneumologista, da fisioterapeuta, porque esses dados, né, pico de fluxo de tosse, a função pulmonar, eles vão influenciar diretamente na voz, na fala e na deglutição. Então, eu preciso de estar muito próxima da equipe, acompanhando cada fase, né, acompanhando mesmo esses dados, esses valores e cruzando com os dados da avaliação fonoaudiológica. Outra coisa importante é incentivar e monitorar a coordenação da respiração, tanto com a fala como com a deglutição. Como que a gente pode fazer isso? O uso, né, das técnicas de insuflação, o ambu, ele vai ser muito importante para a gente conseguir trabalhar isso com o paciente, mas eu também não posso me esquecer daquele paciente que já se encontra, né, em ventilação mecânica não invasiva, onde eu também vou ter que fazer um trabalho de adequação da fala e da deglutição ao uso da ventilação mecânica não invasiva. Incentivar a proteção de via aérea por meio da função laríngea. Então, os exercícios, né, relacionados à voz, né, os exercícios vocais ou fonoarticulatórios, eles podem ser feitos só com o volume corrente do paciente, ou seja, só com o ar que ele consegue pôr para dentro e para fora. Se ele tiver uma capacidade vital que permita. Mas aquele paciente que já foi perdendo ali a função pulmonar, ele não vai ter condições de fazer uma fonação sustentada, fazer um som de um ar bem prolongado. Eu não tenho como trabalhar a laringe se eu não tiver como reforço o ambu, para ele recuperar o volume pulmonar e me favorecer fazer todos os exercícios que eu posso fazer com esse paciente. Outra coisa muito importante é que a gente esteja sempre acompanhando a deglutição desse paciente, reavaliando periodicamente, exatamente para a gente acompanhar o grau de disfagia, a evolução da disfagia, mexer nas consistências, passar manobras, fazer tudo que é necessário para que a gente mantenha a via oral cada vez mais segura.
Questões que a gente precisa de ter cuidado são exercícios com cargas muito altas, exercícios estáticos, grandes contrarresistências, e eletroestimulação. Por quê? Porque esses são exercícios que eles trazem uma demanda metabólica muito grande. Recruta-se a unidade motora muito mais. E o paciente com ela, ele vai atingir o limiar de fadiga muito mais rápido. Por quê? Porque ele já tem uma fraqueza muscular de base. Para a gente fazer uma hipertrofia, o que acontece quando a pessoa vai lá para a academia? Ela faz bastante exercício, depois ela não fica toda dolorida. Aquela dor toda é porque a pessoa ela passou do limiar de fadiga dela. Então, toda pessoa normal que quer ganhar força, se aqui é o limiar de fadiga dela, ela tem que ir além para ela conseguir ganhar. Só que o paciente de ela, ele vai além, só que ele não recupera. Esse é que é o problema. Então, o que eu faço? Se esse é o meu limiar de fadiga, eu dou 2 passinhos para cá. Eu trabalho com o paciente, mas eu trabalho dentro de uma zona de segurança. Cuidado aqui só para não cair no buraco de novo. Tem que ter uma zona de segurança para que realmente a gente não faça com que o efeito do supertreinamento possa lesar a unidade motora. Porque no primeiro momento a gente fica muito feliz, a gente fala assim, nossa, fulano ganhou força, olha como ele está fazendo muito melhor. Só que às vezes é aquela grande ilusão, porque na verdade o que aconteceu? Você favoreceu que aquela unidade motora se degenerasse, ela se regenerou, mas por outro lado, quando ela atingiu um determinado platô, a piora é vertiginosa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Só que a gente também não pode deixar aquele músculo parado, a gente não pode deixar de fazer algum tipo de exercício. É necessário fazer, sim, só que ele precisa de ter toda essa cautela da questão da fadiga. Por isso é que é tão individualizada a prescrição do exercício. Porque é importante manter, né, a função motora, manter os exercícios, só que tomando aquele cuidado para a gente não atingir, não ir além do limiar de fadiga. Outra pergunta, né? Aí eu juntei 3 em uma só, que fala, eu engasgo só com água, isso é normal? Pode ser normal, sim, porque nem sempre a dificuldade de engolir, ou seja, a disfagia, ela é igual para todas as consistências. Eu posso conseguir engolir um alimento pastoso, eu posso conseguir engolir um alimento sólido, mas eu tenho uma dificuldade só para a água. Isso é normal, e a água é muito fácil da gente engasgar. A água, ela tem uma velocidade de propagação do bolo, né, dentro da cavidade oral muito rápida, né? Joga um balde de água aqui no chão, o que vai acontecer? Vai escorrer. Mas se eu jogar um balde de um pudim, ele não vai escorrer tanto como a água. É a mesma coisa na nossa boca. Imagina aquela língua que já está meio sem função, que não está com tanto movimento, que está mais retinha. A água desce igual num escorregador direto para a garganta. Então, é muito fácil mesmo de engasgar só com água. Assim como é muito fácil de engasgar com comprimido. O que acontece? Consistências duplas dentro da boca, gente, é terrível. O comprimido fica e a água desceu. Aí a pessoa engasga, né? Todo mundo fazendo assim é porque é o que todo mundo sente mesmo. Mas é porque é exatamente isso. Consistências duplas não são muito boas, porque você não consegue, é muita coisa para você ter controle motor oral dentro da boca ao mesmo tempo. O que eu até oriento? Tente tomar os comprimidos com algo pastoso. Que seja o líquido com espessante, ou se não for o Riluzol, né, que o Riluzol não pode ser ingerido com alimento, que seja com um iogurte, alguma coisa assim, para que isso desça como um bloquinho, descer tudo junto de uma vez só, que aí você tem menos probabilidade de engasgar. E outra questão é, se eu não estiver prestando atenção na alimentação, eu engasgo. Eu estou comendo, se alguém me chamar, eu engasgo. O que é isso, gente? É porque toda vez, né, que deglutir é um ato inconsciente. A gente fala que ele é uma ação cortical, subcortical e periférica.
O que eu quero dizer com isso? Você não fica pensando cada movimento que você tem que fazer. Você não fica pensando assim, agora o músculo da mandíbula vai me ajudar a abrir a boca. Você não fica pensando, entendeu? Cada etapa. A língua agora tem que fazer tal movimento, a musculatura de mastigar tem que fazer X. Você não fica pensando isso. Isso é automático. Só que uma das formas que a gente faz para poder contornar essa dificuldade de deglutição é tornar isso voluntário. Então, o que a gente pede para vocês? Presta atenção na hora de comer, presta bastante atenção na hora de mastigar, na hora de engolir, foca no que você está fazendo. Então, a gente está tornando consciente uma função que é inconsciente. Tem um problema muito sério nisso. Toda vez que você está aprendendo alguma coisa nova, ou toda vez que você está fazendo algo muito conscientemente, existe um gasto energético muito grande do seu sistema nervoso. E isso, né, já vai trazer para a gente a necessidade, olha aí a importância do tratamento do ladinho da nutricionista. Porque quando eu começo a passar muita manobra, quando eu começo a passar muita estratégia para você conseguir se alimentar, o seu gasto energético é maior. Porque toda função cortical gera esse gasto do sistema nervoso central. Então, olha como é importante a gente já ter uma nutricionista já suplementando, já fazendo um trabalho preventivo ali do lado, porque eu passei manobra para o paciente. Então, isso é um ponto que a gente precisa sempre de ressaltar. Só que uma coisa, gente, que eu preciso muito de falar é que não é normal engasgar. Muita gente fala, não, engasgar é normal da ela. Não, engasgos, né, a dificuldade de deglutição é um sintoma da esclerose lateral amiotrófica, mas não é normal engasgar. Ninguém anda engasgando normalmente, né? O engasgo, gente, ele é na verdade o quê? Um mecanismo de proteção da via respiratória. Eu engasgar significa que tem alguma coisa errada e que eu preciso de cuidar. E o que eu faço, então, para tratar esses engasgos, ou prevenir, ou diminuir o impacto? É muito necessário uma avaliação fonoaudiológica. Por quê? Porque o fonoaudiólogo é aquela pessoa que vai conseguir fazer a avaliação biomecânica da deglutição, que vai definir qual que é o diagnóstico. Só o fonoaudiólogo consegue te falar, gente, são 5 fases da deglutição. E a gente não pode falar que a disfagia se resume só à fase faríngea. Existem vários outros fatores, desde como eu pego o alimento, a minha força da língua, a força da minha musculatura do céu da boca, tudo isso influencia para a dificuldade de engolir. E só o fonoaudiólogo é que consegue fazer essa avaliação e esse diagnóstico específico. Então, a gente vai estabelecer um plano terapêutico para saber qual que vai ser o tratamento que a gente vai fazer. A gente vai realizar a prescrição da consistência. Então, é aí que a gente vai falar, olha, o paciente tem dificuldade para líquido, vamos colocar um espessante, ou vamos colocar uma manobra. Nutri, me ajuda aqui, porque eu vou precisar de mexer na dieta. Vamos tirar essa dieta de sólida para branda, vamos tirar o sólido macio e duro e vamos colocar um sólido macio, úmido. Como é que a gente vai fazer? Isso é muito necessário e eu preciso de me lembrar que toda vez que eu mexo numa consistência de um alimento, eu estou mexendo no valor nutricional. Então, eu preciso de ter a nutricionista ali pertinho também, auxiliando nisso. E aí, o fonoaudiólogo ele vai conseguir traçar os planos de estratégias. E eu preciso de chamar a atenção que o fonoaudiólogo ele participa na decisão da indicação de via alternativa de nutrição. Então, esse paciente vai precisar de uma sonda, ele vai precisar de uma gastro. Qual que é o critério fonoaudiológico? Quando o paciente já apresenta disfagia moderada. Mas eu não posso me esquecer também que existem os critérios fisioterapêuticos e nutricionais, relacionados à perda da capacidade vital e também à perda de peso nos últimos meses, né? Então, é importante a gente ressaltar que a gastrostomia ela precisa de ser sempre precoce. Sinais de risco, então. Então, gente, o que é esse engasgo, né? Se o engasgo significa um sinal de alerta, quais são esses sinais de alerta? O que eu preciso prestar atenção? E o que é engasgar, né? Porque às vezes eu pergunto para o paciente, você engasga? Ele, não, eu só tuço.
Mas, gente, tosse e engasgo é quase a mesma coisa, na verdade. São todos mecanismos de alerta. Então, o que acontece quando eu tenho esse engasgo? Aqui, gente, cortei aqui a pessoa no meio e a gente está vendo a pessoa assim. Aqui é a boca, aqui a língua, o céu da boca, a parte muscular do céu da boca. E aqui, gente, é a garganta. Olha só, são 2 caminhos. E aí, às vezes, a gente engasga e fala, nossa, parece que a comida foi para o buraco errado. É exatamente isso que aconteceu. Porque quando a gente engole, o buraquinho certo é esse daqui. E porque esse daqui é o buraquinho da via respiratória. Olha como é muito mais fácil, né, cair no lugar errado do que no lugar certo. Quando a gente engole, existe todo um mecanismo para que isso daqui consiga proteger a via respiratória e o alimento seja encaminhado para cá. E quando a gente engasga, é porque ao invés de fazer esse caminho certo, foi feito o caminho errado. Ou ele bateu aqui, você tossiu e conseguiu expulsar, ou ele ficou aqui parado e pode correr o risco dele descer e você eventualmente ter um quadro de broncoaspiração, uma pneumonia aspirativa, né, que é algo mais grave. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Engasgo ou tosse antes, durante ou após a alimentação. Vômito e regurgitação, né? Aquela sensação de que volta, isso também é um sinal de perigo. Ou então, se o paciente faz vômito e ele está deitado, a gente tem que considerar que ele correu o risco de ter sofrido uma broncoaspiração. Escape de alimento para fora da boca, refluxo de alimento voltando pelo nariz, desconforto respiratório relacionado à alimentação. Voz molhada, ou seja, uma voz borbulhante, uma voz diferente toda vez que a pessoa come, sensação de alimento parado na garganta. É necessário procurar um atendimento fonoaudiológico se por algum acaso o paciente apresentar. Meu marido parou de engasgar, mas mesmo assim teve pneumonia aspirativa. Isso é possível? Então, o que acontece? Aquela pessoa que sempre engasgava e, de repente, ela para de engasgar. Então, primeiro momento, é possível você ter pneumonia sem estar se alimentando? Porque, gente, saliva. A boca da gente é um meio muito colonizado, ou seja, a gente tem várias bactérias que são comuns da boca mesmo, só que essas bactérias são comuns da boca. Aquela pessoa que aspira a própria saliva, ela tem risco sim de desenvolver uma broncopneumonia, porque aquela boca tá suja. E aí aquela saliva suja desce para os pulmões. E essas bactérias se proliferam e geram uma pneumonia. Então eu quero lembrar que é muito importante a gente manter a higiene oral até de quem não se alimenta mais pela boca. A gente precisa de manter os dentinhos bem escovados, a língua sempre limpa, para a gente diminuir o risco daquilo ali virar uma pneumonia. Quanto à questão, né, de não engasgar e de mesmo assim poder sofrer uma pneumonia, o que acontece? Aqui a gente tem bem o nível das cordas vocais. Toda vez que cai um conteúdo invasor, ou seja, que não seja ar passando por aqui, eu tenho sempre um reflexo protetivo da laringe, que pode ser fazer uma expiração, tossir. Tossir é o principal de todos. Só que, gente, a pessoa que tanto broncoaspira, chega uma hora que o cérebro não reconhece mais aquilo como um perigo. E aí a pessoa começa a aspirar silenciosamente, porque acomodou. Tanto aspirou, que para o cérebro aquilo virou uma condição normal. Então, nem sempre a gente pode confiar que só porque a pessoa não engasga, ela não está correndo risco de aspirar. Por isso que eu reforço mais uma vez, eu não estou legislando em causa própria. É importante a gente ter um acompanhamento fonoaudiológico. Fazer ambu melhora a voz e a deglutição? Sim, só que depende. Por quê? Porque, lógico, né, existe um raciocínio por trás do fono estar fazendo o empilhamento aéreo. Não é o mesmo objetivo do fisioterapeuta, apesar de ser a mesma ferramenta. De toda forma, o que a gente quer? A gente quer favorecer que o paciente tenha as forças, né, que tenha o pulmão e o tórax, que consigam se expandir bem, para que ele mantenha, né, a complacência e toda a capacidade de recolhimento dos pulmões, porque isso vai ajudar na proteção da via respiratória e o próprio volume vai me fazer falar melhor, isso é óbvio. Só que eu preciso de me lembrar que
Encher o pulmão de ar não é tudo. Não adianta eu ter um pulmão cheio de ar se eu não tenho músculos aqui em cima que funcionem. Porque para eu provocar a voz, eu preciso sim de um fluxo respiratório. Eu tenho que ter ar saindo do pulmão, mas eu preciso de ter músculo na laringe para conseguir trabalhar esse volume de ar. Da mesma forma que quando eu engulo, existe sim uma força protetora que vem lá do pulmão. Por isso que vai ser ótimo. Só que eu não posso esquecer que eu preciso de trabalhar aqui em cima. Que se eu não tiver uma língua, uma bochecha, lábios, céu da boca, musculatura da garganta, que consegue trazer esse alimento da boca até o estômago, não vai adiantar eu ter a parte respiratória muito bem. Eu preciso de ter equilíbrio entre os dois. E, para finalizar, a pergunta da traqueostomia, né? Meu filho fez traqueostomia, ele vai poder falar e engolir? Depende. Depende de quando essa pessoa foi traqueostomizada. Ela foi traqueostomizada numa fase mais primária da doença, ele ainda tem função, ele pode conseguir. Mas se ele já tiver muito prolongado, foi mesmo o avanço da doença, aí já vai ser mais difícil. Por quê? Para eu conseguir falar e engolir, eu preciso de ter lábios, eu preciso de ter musculatura do céu da boca, eu preciso de ter língua, eu preciso de ter musculatura da mandíbula, tudo isso funcionando muito bem, toda a musculatura cervical, e isso vai depender. Só que a gente não pode achar o que muito convênio fala, o paciente foi traqueostomizado, ele não precisa mais de fono. Quantas vezes eu já ouvi falar isso, que o paciente traqueostomizado perdeu do convênio a possibilidade de manter a fono? Não, gente, sempre é possível poder fazer alguma coisa. Principalmente quando você tem um trabalho em equipe de físio e de fono. Porque quem ganha é sempre o paciente. Porque é possível, em conjunto, a gente trabalhar com o paciente na ventilação mecânica. O fisioterapeuta garante a parte respiratória e o fonoaudiólogo trabalha toda a parte do sistema crânio-oro-cervical. E agora, finalizando, eu só gostaria de deixar, uma frase que não importa quantos recursos você tenha, se não souber usá-los, eles nunca serão suficientes. Então, não adianta a gente ter todo aquele arsenal em casa, uma equipe toda, se realmente a gente não tiver essa unidade, se a gente realmente não tiver esse conhecimento, essa sabedoria de fazer a aplicação. Queria agradecer a todos pela presença, pelo carinho de sempre, ao Jorge, toda a procura. E parabenizar pelo evento. Obrigadinha.